Boa noite a todos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Eu vim lá de Curitiba, lá sou o Centro do Evangelho, que é um centro fundado pelo meu pai, que veio de Itaiópolis, Santa Catarina. Há 33 anos o nosso centro funciona lá e nós estamos aí divulgando e aprendendo cada vez mais a doutrina espírita. E eu agradeço a oportunidade de hoje poder estar aqui, agradeço ao Raul que me fez o convite e é uma satisfação muito grande estar aqui. Hoje eu trouxe o tema Sede Perfeitos. Então, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Assim falou Jesus. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Que nós estamos aqui na Terra, que viemos aqui para progredirmos, para evoluirmos. Perfeição quer dizer evolução. Alguém lembra dos celulares, como começou? Aquele tijolo, e depois foi diminuindo. Hoje temos a tela, né? Então, tudo evolui na nossa vida. Tudo tem um progresso, tudo tem um tempo. Nada fica permanente desde a sua criação, porque tudo tende a melhorar, tudo tende a evoluir. Também temos de exemplo os aviões. Quando Santos Dumont criou o 14 bis, é esse tipo de aeronave que nós usamos até hoje? Claro que não. Nós hoje usamos aviões assim, muito mais poderosos. Então houve aí uma grande evolução. Então tudo na nossa vida evolui. Temos também aqui, quem lembra da radiola, o disco, né, de vinil, que hoje já virou tudo obsoleto, telefone, tudo diferenciado, o ferro de passar roupa, que ainda era aquele de brasa que se usava. Hoje, como as coisas evoluíram, melhoraram? Claro que sim. Hoje nós temos assim a tecnologia voltada ao nosso favor. Quantas coisas nós temos de facilidade: água encanada, luz elétrica, fralda descartável, tudo evolui, algo assim que vai facilitando a nossa vida. E Jesus nos diz assim: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Porque gostar daquele que gosta de nós, que sempre está ao nosso lado, que sempre está nos agradando, é fácil. Difícil é nós gostar daqueles que não gostam de nós, que nos criticam, aqueles que nos caluniam. Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazem isso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial o é. Então, que Jesus disse para nós que nós deveríamos evoluirmos, procurar a perfeição, deixarmos ainda aquela vida cheia de tribulações, de imperfeições, não sermos aquelas pessoas tão grosseiras, sermos pessoas mais maleáveis, flexíveis, aquelas que entendem as pessoas, que percebem que muitas vezes o perder é ganhar. Quando a gente não quer discutir, mas sim conversar. Quando você não perde a tua paz por qualquer coisa. Precisamos conhecer a origem, a natureza do que somos como espíritos. Como é que Deus nos cria? Todos simples e ignorantes. Somos uma centelha divina. É universal o conhecimento de que o espírito engloba qualidades e potenciais que necessitam ser conhecidos e, obviamente, despertados, a fim de se tornarem úteis na caminhada. Todo aprendizado, ele se faz nesta longa caminhada, no nosso dia a dia. Nós vamos aprendemos
com a família, aprendemos uns com os outros, aprendemos na sociedade, aprendemos uma profissão. Tudo na nossa vida requer um esforço para que nós consigamos ir facilitando, evoluindo e aprendendo cada vez mais a viver, e a viver bem, a viver melhor e com qualidade. A pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem, em espírito e o espírito em Deus. Nós também já trilhamos essa caminhada. Nós viemos vindo de uma longa trilha, aonde estávamos em um estado e fomos passando a outros, porque a alma dorme na pedra, ela sonha na planta, agita-se no animal e vem despertar no homem, aonde nós agora trilhamos a nossa caminhada, procurando evoluir e aprender cada vez mais. Mas quem somos afinal? Afinal de contas, nós já paramos para pensar quem nós somos afinal? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? E por que neste mundo, nesta família, neste momento, nesta empresa, neste trabalho, não poderia ser diferente? Então somos uma alma, um espírito que evolui ao longo dos processos reencarnatórios. E nós percebemos que tudo evolui, como os mundos também. Nós também já viemos de outras peregrinações, vivíamos em mundos primitivos logo no início, e agora estamos no mundo de prova e expiação, já passando para o mundo de regeneração. E tudo isso evolui, e evolui conforme nós também vamos evoluindo para o bem, para que nós possamos estar sempre à frente, sempre rumando a coisas novas, a desafios. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. É tão interessante que quando nós começamos a aprender algo mais, que não é só aquilo que nós vemos aqui de matéria, mas além da matéria, que é a nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida, a nossa vida, ela torna-se diferente, porque você já não dá tanto valor, às vezes, para uma fofoca, para uma intriga, porque você sabe que tudo que nós estamos passando é passageiro. Aquele momento, às vezes, de uma doença que nos visita no nosso lar, que às vezes não é ligada exatamente conosco, mas às vezes afeta um irmão, um filho, um pai, e de alguma forma liga-se a nós. Nós percebemos que esse momento é um aprendizado, porque nada acontece por acaso. E se nós estamos passando por essas privações, é porque existe um porquê. É uma lei de ação e reação. E Deus, sendo justo e bom, jamais faríamos passar por situações que não precisássemos. Por isso, cada um está ou é aquilo que precisa ser e no lugar onde merece e precisa estar para o seu aprendizado. E o homem de bem? Quando nós falamos em serem perfeitos, em caminharmos para a evolução, percebemos que o homem começa então a desvencilhar-se da agressividade, da brutalidade, e começa a seguir o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho do perdão, que é aquele que Jesus veio nos ensinar, mas muitos não compreenderam. Então, hoje, estudando a doutrina espírita, estudando as obras básicas de Allan Kardec, percebemos que nós temos uma caminhada longa a seguir e que essa transformação e mudança, esse início de caminhada, começa por nós. Somos nós que decidimos esse momento. Então, o homem do bem é aquele que pratica a lei de justiça, porque conhecer a doutrina, conhecer a teoria, nós já conhecemos. E a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Nós sabemos o que
que é o certo e o que é o errado. Então o homem de bem, ele se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. O que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo é correto? O que eu estou fazendo está me beneficiando ou me prejudicando? Por exemplo, os vícios. Será que eu percebo que sei que o tabaco me faz mal porque eu ainda uso? Ou faço uso do álcool? Estou acabando com o meu corpo físico? E é uma decisão minha, é uma escolha. Porque cada um, quando escolhe esse lado, ele escolheu por conta própria. Lógico que vai sofrer seus efeitos. O homem de bem, ele tem fé no futuro. Ele acredita que existe algo mais, que não é só essa vida aqui. Que nós vamos ter uma continuação após deixarmos o corpo físico. Sabe que todas as vicissitudes são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ele sabe que aquele sofrimento que ele está passando é originário de alguma dificuldade que ele contraiu, algo de ruim que ele fez, e hoje ele está ali resgatando para poder entender que ele precisa viver de uma forma diferente. Ele faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Ele não ajuda só aquelas pessoas com as quais ele sabe que mais tarde ele poderá contar. O homem de bem é bom e humano, é benevolente para com todos, sem preferência de raças e crenças. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema àquele que não pensam como ele. Respeita a ideia dos outros, porque o primeiro dever de todo cristão é respeitar a crença alheia. Porque nós sabemos que quando a gente vem para uma doutrina, a gente pensa assim, ai, como eu gostaria que fulano estivesse aqui, como eu gostaria que aquele meu vizinho, puxa vida, se aquela minha filha pudesse estar aqui. Mas todos nós temos um momento. A doutrina espírita, ela tem um patamar já de pessoas que têm curiosidade, ela já tem um grau intelectual um pouquinho mais desenvolvido e ela tem vontade de aprender. Esse sim se dará bem dentro da doutrina. Agora não adianta nós trazermos à força alguém aqui, porque muitas vezes não é o que ele quer naquele momento e ele não vai descobrir por si. Então ele abandonará, como a gente vê muitas pessoas que vêm até a casa, ficam um pouco e logo vão embora. Então permanece aquele que realmente tem a vontade de querer aprender, que despertou nele uma curiosidade e ele tem vontade. Então esse está preparado já para conhecer mais a doutrina. A caridade é o seu guia, é aquela pessoa que está desinteressada em saber se estão olhando, se não estão, se a pessoa é um conhecido seu ou não, ele apenas ajuda. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa. É aquela pessoa que compreende mais do que é compreendido. Ama mais do que é amado, não se importando com isso. Fala sempre a verdade. Procura falar a verdade em todas as instâncias da sua vida. Então agora eu queria contar uma história para vocês de uma secretária que ela trabalhava num consultório e ela frequentava uma casa espírita. E lá ela ouviu todas essas premissas do homem de bem, que teria que sempre estar ali, falar a verdade, ser uma pessoa boa, praticar a caridade. E ela secretariava então um médico, ficava numa recepção, atendendo as pessoas que ali vinham, até que pudesse então receber a consulta. E um dia este médico viajou, ele foi para o exterior e trouxe um lindo vaso, caríssimo. E era algo que ele contou para ela, que ele andou muitos dias procurando, e quando ele viu esse vaso, ele se apaixonou. Gostou muito desse vaso. Esse vaso tinha um valor muito grande para ele, além de monetário também. E colocou na recepção, porque ele queria que enfeitasse ali aquele ambiente, aonde ele todo dia vinha para trabalhar. Então ela ficou ali, e ele sempre olhava aquele vaso muito bonito. E um dia ela recebia assim muitas pessoas, crianças, e ela tomava todo o cuidado para que eles não
de repente fosse quebrar o vaso. E um dia ela chegou muito cedo, quis fazer uma limpeza ali no escritório, e passando uma vassoura por ali, bateu no vaso e o vaso trincou. Ela ficou desesperada. Aquele vaso valioso como era, ele significaria mais de anos do seu salário de trabalho. E ela pensou, ou ele vai me mandar embora, ou eu vou ter que ficar o resto da minha vida trabalhando para poder pagar esse vaso. Ou, se eu desse uma viradinha, colocasse o outro lado para frente, colocasse essa trinca do vaso para lá, e ninguém ia reparar. Então eu poderia fazer isso. Ou então eu poderia dizer que uma dessas crianças que vem aqui, que não param quietas, foi ali, bateu no vaso sem querer e quebrou. E ela foi para casa pensando o que ela iria fazer, o que ela iria fazer. E lembrou da palestra que ela assistiu, nos preceitos para ser uma pessoa melhor, já ser uma pessoa melhor e perfeita. Aí ela resolveu contar a verdade. Eu vou falar a verdade. Porque não adianta eu ir numa religião aonde lá eles pregam muitas coisas boas que eu tenho que fazer, essa transformação, e eu não fazer. Eu ir lá apenas ouvir. Ouvir eu já ouvi muito, eu tenho que começar a me transformar, a melhorar. Aí ela resolveu que ela iria falar. Paciência. Ou ficaria sem o trabalho, ou trabalharia alguns anos para pagar o vaso. Aí ela esperou que o médico naquele dia fizesse todas as consultas, atendesse todos os pacientes. No finalzinho da tarde ela falou, com licença, doutor, eu poderia falar um pouquinho? Pois não, pode entrar, senta aqui. O que aconteceu? Ela falou, olha, sabe aquele vaso que o senhor deixou lá na recepção? Aquele vaso que o senhor trouxe de longe, que é de grande estima sua, que o senhor falou que pagou uma fortuna. Ah, sei, eu adoro aquele vaso. Não aconteceu nada com o vaso. Aconteceu. O que foi? Sabe o que acontece? Eu pensei bastante e eu estou indo aí numa religião onde a gente prima lá por falar a verdade, por ser uma pessoa melhor, que eu preciso estar cada dia melhorando. E eu acredito que não vale a pena eu frequentar uma religião se eu não cumprir o que eu preciso estar ciente daquilo que é para fazer. Então eu resolvi contar a verdade. Fui eu, sem querer, bati lá no vaso e trincou. Então o senhor pode me mandar embora, ou eu pago o vaso, o senhor veja quanto que é, vamos aí fazer o quê? Paciência! Mas eu não posso ficar carregando essa culpa e vir aqui mentir para o senhor. Aí ela baixou o rosto e ficou esperando. Qual é a resposta? O que o senhor vai fazer? Eu preciso do emprego, mas também preciso do dinheiro. Trabalhar e não ganhar nada. Como é que a gente poderia fazer algumas parcelas? Ele falou assim, aonde mesmo você disse que vai? Ela falou assim, olha, eu vou lá no centro espírita. E é lá que eu estou aprendendo com a religião, com a teoria de Allan Kardec, com os seus livros que eu tenho lido. Eu vi uma palestra que dizia que eu tenho que sempre falar a verdade, que é necessário, porque esse é o ímpeto cristão. E que eu estou aprendendo, eu tenho que aprender e tenho que praticar, porque não adianta eu saber e não colocar em prática. Aí ele falou assim, então eu vou te dizer o que eu vou fazer. Ela falou assim, pode falar, eu já estou preparada. Seja o que Deus quiser, vamos lá. Aonde fica o endereço? Eu quero ir lá no centro com você. Esqueça o vaso. Eu acho que se uma religião que ensina algo de tão bom para as pessoas e faz com que realmente elas melhorem, não é justo que você seja tão sentenciada e tenha que pagar esse vaso. Pela tua atitude, eu não vou te mandar embora, mas eu quero frequentar lá. Traga alguns livros que eu quero ler. Então veja que maravilha se nós pudéssemos já estar agindo assim também. Acredito que aqui tem muita gente que já age assim. Mas aqueles que ainda estão com dificuldade, vale a pena a gente se esforçar, vale a pena nós estarmos aí contribuindo para que tudo que nós estamos aqui estudando, dos livros,
nós possamos colocar em prática, porque senão se torna uma doutrina vazia, apenas absorver conhecimento, mas não me transformar, não mudar minha caminhada. E o que eu farei então? É isso. E então vejam como vale a pena essa transformação. Muitas vezes a gente pensa assim, mas será? Será que se de repente eu começar a mudar, não vão até achar estranho? Eu preciso me esforçar. Porque tem pessoas que dizem assim, mas eu não faço nada de mal, mas também não faz nada de bem. E o bem precisa ser feito. Então nós precisamos trilhar essa caminhada de começar a fazer o bem, ser melhor, começar a contar até 10 antes, às vezes, de ficar nervoso, de ficar estressado, e mudando, mostrando que realmente eu estou fazendo a diferença. Eu realmente aprendi e vou colocar em prática. Eu quero que no meu dia a dia existam os preceitos evangélicos firmes e fortes, porque é algo que está contribuindo para a minha evolução. Mas ninguém faz, não importa, eu tenho que dar o primeiro passo, e eu vou responder pelos meus atos, não vou responder pelo que os outros fazem. Nós percebemos muitas vezes até, assim, que pessoas jogam ainda latas na rua, papéis, e a gente está vendo aí que o mundo precisa de pessoas que contribuam para o meio ambiente seja cada vez melhor. Se eu não começar e ver que todo mundo está fazendo, como é que nós vamos mudar o mundo? Como é que nós vamos evoluir? Então, se você vê alguém fazendo o ato errado, é a pessoa que está fazendo, mas eu não preciso copiar o errado. Vamos copiar o certo. Separar o lixo, cuidar do meio ambiente, ser mais tolerante, quando no trânsito, ser mais calmo, mais tranquilo, conversar mais com nossos filhos, ter mais diálogo. Então tá. Enquanto não vem ali, então. E assim, nós sabemos que também o homem de bem é aquele que se esforça por melhorar e não pensa só em si. O seu esforço vem através da ajuda de outras pessoas, aonde ele pode ajudar os outros e com essa ajuda poder contribuir para o seu aprendizado. Então, um cacique de uma grande tribo já estava bem idoso e todos já estavam percebendo que ele teria que então procurar uma pessoa para ser seu sucessor e foram conversar com o cacique. Cacique, percebemos já a sua idade avançada, gostaríamos da sua indicação para um sucessor. Não que nós achamos que você já está indo, mas quando acontecer a hora, para de repente não sermos tomados de surpresa, gostaríamos da sua indicação. Quem você indica para ser o nosso sucessor, dentre os nossos bravos guerreiros? Aí ele disse, vou pensar e amanhã dou a resposta. Todos ficaram então bem ansiosos e no outro dia ele teve, nessa noite que passou, um sonho com o seu pai, que dizia, que também foi um grande cacique, dizia para ele fazer então uma grande competição para que ele não fosse injusto, porque se ele indicasse uma pessoa, muitos que também achariam que tinham condições poderiam ficar chateados. Então ele fizesse uma competição e o melhor venceria e todo mundo então ficaria contente com a escolha. E assim então ele pensou, reuniu todos da tribo e anunciou que faria então essa competição. E então perguntaram, mas como se dará? De que maneira será? E ele então disse, faremos uma competição aonde todos poderão ter a oportunidade de subir uma grande montanha, muito íngreme, aonde lá existem muitos pedregulhos, muitos espinhos, ela tem uma passagem muito difícil, mas será a maneira de como eu posso escolher o meu grande guerreiro, aquele que conseguir subir. E eu irei com o curandeiro e mais os meus 3 conselheiros até o alto dessa montanha, darei o sinal
E assim que eu der o sinal, todos poderão subir. Podem participar os jovens, os mais idosos, os doentes, os guerreiros, todos participarão. Enquanto as mulheres ficarão ao pé desta montanha, entonando cantos, dando força para aqueles que ainda ficam para trás. Assim foi combinado. No outro dia, já pela manhã, lá o cacique, o curandeiro e os seus 3 conselheiros subiram pelo outro lado da montanha, onde já tinha o caminho, subiram até o alto da montanha e lá se posicionaram. Lá embaixo ficou então todos aqueles guerreiros, os jovens, os idosos, os doentes, todos lá. Ao seu sinal, então, o cacique ergueu os braços e, ao baixar, era o sinal para que todos iniciassem a subida. E assim foi feito. Todos começaram a subir naquela íngreme montanha. E aí, essa montanha, então, foi sendo subida por eles. E todos eles ali foram naquela exaustão, porque era muito difícil, muito pedregulho, muito espinho, muitos galhos. E eles foram. E os 5 lá em cima esperando. De repente começou a chegar os guerreiros, os fortes, os mais bravos, começaram a chegar. Mas o cacique tinha em mente que Taimã, que era a pessoa que mais conversava com ele e que tinha muito a ver com as suas ideias, seria o vencedor. E a escolha dele era essa. Mas diante do sonho com o seu pai, ele quis então fazer a competição, mas sabendo que Taimã venceria fácil, porque ele era um bravo guerreiro, muito forte. Então estavam todos posicionados e começou a chegar os guerreiros, mas Taimã não chegava. De repente começou a chegar os jovens, e de repente os idosos, e de repente também chegavam aqueles que estavam mais doentes. Eram como se empurrados lá para cima. E todos chegavam machucados, arranhados. E de repente parou o barulho de subida na montanha. E o cacique estranhou, procurou entre todos, mas Taimã não chegava. Aí ele olhou para todos e perguntou: cadê Taimã? E nesse momento ele escutou então um gemido, e o braço de Taimã foi até aquela altura e um pedido de socorro. Aí imediatamente o bravo cacique pediu para que os guerreiros fossem lá buscar o Taimã, porque ele entendeu o que aconteceu. Taimã foi puxado, exaurido de suas forças, porque todos aqueles que chegaram pela sua ajuda. Ele ajudou todos, porque ele sabia que essa vitória teria que ser de todos. E todos teriam a oportunidade de subir até o alto dessa montanha. E que não seria justo, porque ele poderia, em menos tempo que todos, chegar lá no alto, porque ele tinha a vitalidade, a saúde e a força. Então, Taimã foi o escolhido. E todos gritaram: Taimã, Taimã, Taimã. E aí uma índia que estava lá embaixo, com seu filhinho, e pergunta para ela: mamãe, por que estão gritando Taimã? Taimã é o nosso sucessor? Sim, meu filho. Mas mamãe, ele não chegou em primeiro. Ela disse: não, mas ele chegou pela força de todos. Ele teve a honra, o mérito, e vai ser o nosso sucessor. Será que nós também, nessa nossa caminhada, rumo à perfeição, rumo a sermos pessoas que querem melhorar, será que nós teríamos esse pensamento também, se fosse feita uma competição? Ou nós sairíamos em disparada para podermos chegar antes que os outros, sem pensar naquele que segue conosco, que muitas vezes são familiares nossos, que ainda precisam muito da nossa ajuda, e que sabemos que não é por acaso que estamos ali naquela
família, com aquele marido, com aquela esposa, com aqueles filhos, às vezes que são tão difíceis, mas que precisam muito de nós. E essa nossa caminhada, nós fazemos assim, ajudando um ao outro, porque aquele que ajuda é ajudado. E quando nós ajudamos, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque através dessa atitude é que nós estamos demonstrando realmente que o que nós vamos buscar aqui na doutrina espírita é esse pensamento, é essa atitude de nos sensibilizarmos com as outras pessoas e não ficarmos, às vezes, ainda enraivecidos, guardando mágoas, achando que todo mundo é contra nós, que todo mundo nós somos os injustiçados, que nada de bom nos acontece. Então vamos analisar e pensar bem nessa história. Será que realmente o que Deus espera de nós nessa nossa caminhada, será que é apenas que nós cumpramos o nosso dever? E sem olhar para aqueles que estão ao nosso redor, que estão ali nos buscando, que estão ali às vezes necessitando da nossa ajuda, porque aquele que mais nos critica e às vezes aquele que mais nos atrapalha na vida é o que mais precisa de nós, é o que mais nós nos propusemos a ajudar. E o que eu estou fazendo pelo meu próximo? Será que eu estou ajudando? Eu estou contribuindo? Qual é o papel que eu estou desempenhando na minha vida? Quem sou eu realmente? E se Deus, de repente, nos chamasse ao plano espiritual nesse momento, será que nós cumprimos com tudo aquilo que a gente veio proposto? Será que nós crescemos? Será que nós avançamos nessa vida? Será que nós vamos ter algo a apresentar de bom que nós fizemos? Ou a nossa vida está passando e às vezes nós só se preocupando com o material e deixando a vida espiritual de lado, deixando esses ensinamentos apenas na glorificação, achando que são ensinamentos maravilhosos, mas não para mim. É bacana, mas o outro que tem que fazer, eu ainda não estou preparado. Qual é a nossa hora? Qual é o nosso momento? Será que não é agora o nosso despertar? Esse momento de nós dizermos, não, eu tenho que parar de brincar, de viver e levar a vida mais a sério. Eu tenho que fazer realmente essa transformação, fazer essa diferença. Ah, mas no meu trabalho lá, todo mundo é ranzinza, todo mundo, ninguém gosta de ninguém. Então, comece a ser diferente. Comece a você ser aquele diferencial. Num grande aeroporto, tinha uma vendedora de maçãs. E ela estava lá, vendendo suas maçãs para sobreviver. E no momento em que ela estava ali com todas as suas frutas, um grupo de vendedores que tinha ido para uma reunião naquela cidade, estavam apressados, porque a reunião demorou e eles ainda tinham que fazer o check-in para poder pegar o avião, senão eles iriam perder o avião, e passavam apressados. E todo vendedor tem uma mala. E passando rapidamente, em grupo, um deles passou muito próximo daquela moça que estava ali ao lado, sentada, e sem querer bateu na cesta de maçãs e derrubou todas as maçãs. E saiu correndo e falou, olha, desculpa, mas eu tenho que ir, eu vou perder o trem, o avião, e eu não posso me demorar, mas me desculpa. E aí um amigo dele que estava vindo atrás, assistindo a cena e vendo que a moça, naquele momento, não demonstrava nenhum tipo assim de reação, ficou ali parada, ele se sensibilizou, foi lá, catou todas as maçãs e disse para o amigo dele, fala lá que eu vou pegar o próximo voo, diga que eu me atrasei, que eu perdi o voo, eu vou ajudar aqui. E foi lá e catou todas aquelas maçãs, colocou na cesta, separou aquelas que estavam muito machucadas, aquelas que já estavam assim muito, que não tinha condição mais de vender, separou aquelas que ainda estavam boas
deu uma limpadinha, arrumou bem na cesta, e a moça permanecia imóvel. Ele estranhou, mas não a conhecia. Pegou, foi próximo da moça com a cesta e disse: olha, eu consegui catar essas maçãs aqui, ó. As outras não tem como, olha, elas estão danificadas. Pegou, tirou o dinheiro do bolso e disse: ó, este dinheiro eu acredito que cobre o prejuízo. E estendendo para a moça, ele via que ela não direcionava a mão para ele. Então ele pegou na mão dela e colocou o dinheiro. Nesse momento que ele colocou o dinheiro e falando dessa forma para ela segurou a sua mão, apertou e moveu o seu rosto para o lado dele. Então ele percebeu que ela era cega. E ela disse: você é Jesus? Então, muitas das vezes nós também não ser Jesus, mas seguir os seus exemplos. Jesus, quando veio até nós, ele não veio por acaso, ele não veio se divertir, ele não veio apenas para ser uma pessoa que viesse vir avaliar o mundo como estava. Ele veio com uma grande missão. Ele veio até nós para poder trazer a lição do amor, da paz, do perdão, da compreensão. E esses ensinamentos deles têm que refletir em nós. Será que nós, em algum momento da nossa vida, já ajudamos alguém assim que nem conhecíamos, que não sabíamos nem de onde que era, mas que naquele momento quem estava ali éramos nós? Era a oportunidade que nós tínhamos para ajudar. Será que nós aproveitamos essa oportunidade? Ou apenas ignoramos? Porque às vezes não conhecíamos a pessoa, estávamos com pressa, não era um momento propício, poderia ser um marginal, e deixamos de ser Jesus para alguém? Então, como é importante nós avaliarmos. Quando se fala em ser perfeitos, é para isso, porque nós rumamos para sermos seres perfeitos. Claro que não vamos chegar ao nível de Deus, né? Mas nós vamos melhorar cada vez mais até sermos espíritos puros, trilhando outros mundos, peregrinando aí em mundos melhores, aonde não exista tanta maldade, existam pessoas de bem, porque hoje, se nós analisarmos aqui no nosso mundo, ainda existe a maldade, mas ela é necessária, porque muitos, quando não conseguem errar, não aprendem pelo bem. Muitas pessoas que a gente fala, olha, como uma criança, não coloca a mão aí que queima. Quantos vão lá e põem a mão para ver se realmente queima? Tem outros que já não, já percebem o calor e já se afastam. Mas ainda tem pessoas que precisam de sofrimento, de coisas que acontecem na sua vida, uma doença bem daquela brava, para ele poder valorizar a saúde, o seu corpo físico, tudo aquilo que nós recebemos desse Pai tão maravilhoso que é Deus, e que nos proporciona cada encarnação como uma oportunidade de nós podermos agir cada vez melhor e evoluirmos como numa escola, porque a vida aqui, nosso planeta, ela assemelha-se a uma grande escola, que nós estamos aprendendo dia a dia. Como as crianças que começam, nós também estamos nessa iniciativa. Só que muitos ainda fogem da escola, muitos ainda brincam de estudar. E nós estamos aqui aprendendo e temos a oportunidade de estarmos aprendendo as obras literárias, com o Livro dos Espíritos, com as suas 1019 perguntas, que podemos indicar para as pessoas que vêm à nossa casa, que tenham curiosidade. Esse é o livro da porta de entrada, Livro dos Espíritos, porque ali você pode matar a tua curiosidade, tem várias perguntas, várias respostas de vários assuntos. Indicar também o Evangelho. O Evangelho que é um livro de cabeceira, é aquele amigo que nos fala no silêncio,
que nos dá a parte moral, que nos traz aquele consolo, aquele conforto, às vezes no momento em que estamos tão atribulados, abrindo esse livro ao acaso e vendo aquela página que nos conforta. O livro da mediunidade, para aqueles que já estão também adentrando ao mundo da mediunidade. As obras póstumas, o Céu e o Inferno, que fala da justiça das aflições. A Gênese, para nós entendermos como é que o mundo iniciou, por que existiram aqueles dilúvios, o início do mundo e como ele está e como que vai ser daqui em diante, porque muitos têm curiosidade. Então vamos estudar, vamos aprender e principalmente aplicar. Está na hora, a hora é essa e nós temos que aprender que tudo aquilo que está sendo jogado aqui para nós como sementes de luz em nossos corações, que essas sementes possam cair em terrenos férteis e que elas possam germinar, que elas possam, naquele momento, fazer ali raízes e crescer firme e forte, nos tornando pessoas cada vez melhores. Porque esse aprendizado e essa mudança depende de cada um de nós. Não depende do marido, da esposa, do vizinho, do filho. É a decisão que cada um vai tomar. A partir de agora, eu vou procurar melhorar. Eu vou começar a ser mais calmo, mais tranquilo no trânsito. Vou conversar mais com meus filhos, com o meu marido. Vou procurar olhar o mundo com bons olhos. Vou colaborar com a limpeza do nosso mundo, não jogando lixo na rua, separando lixo. Vamos contribuir para que a vida melhore em todos os sentidos. Principalmente com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mesmo aqueles que às vezes são difíceis de se lidar. Mas aí está o nosso verdadeiro teste. E sempre sobra um pouco de perfume na mão que oferece flores. Então essa é a minha mensagem de hoje. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Que essas palavras possam ser bem reflexivas. Que cada um lembre daquilo que hoje ouviu e que possa, na sua medida, na sua velocidade, ir aprendendo e colocando em prática as mensagens do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada.
experiência do Evangelho de Jesus, desejamos, a diretoria e todos os trabalhadores e frequentadores, agradecer a nossa querida irmã Marielza Gurgelson pela mensagem esclarecedora e confortadora. E durante a música, vamos buscar o nosso recolhimento, nos preparando convenientemente para recebermos o passe. O passe, essa sintonia do plano espiritual, que através dos nossos médios irão distribuir os fluidos salutares e vitalizantes. Que possamos, nesses instantes, também irradiar esses pensamentos, estas bênçãos, a todos aqueles que sabemos necessitados. Muita paz e concentração.